Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos volume de sólido de revolução. Eu começo com a história do assunto. Na região onde hoje é mais ou menos a República Tcheca, lá nos anos 1600, o lugar se chamava Boêmia. Rodolfo foi rei da Boêmia. Esse rei gostava de ser assessorado por um astrólogo para tomar as suas decisões político-administrativas. Então havia um astrólogo real. O Rodolfo foi sucedido pelo seu irmão, o Matias. Na região onde hoje é mais ou menos a Alemanha e sua vizinhança, naquela época, o território todo ele era fragmentado em uns 200 pequenos territórios. Eram diversos pequenos reinos, ducados ou principados. Os líderes de cada uma dessas pequenas regiões elegiam um imperador para toda a região, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Rodolfo foi rei da Boêmia, imperador do Sacro Império. A mesma coisa com o Matias, rei da Boêmia, imperador do Sacro Império. Havia uma regra. Cada um desses pequenos territórios adotava a religião do seu líder. Só que havia líderes mais tolerantes. Por exemplo, o Rodolfo era católico, mas permitia na Boêmia o culto dos protestantes. A mesma coisa o Matias. Só que o Matias foi sucedido pelo seu primo, o Fernando, um católico, só que intolerante. A mesma coisa com o Fernando, rei da Boêmia e imperador do Sacro Império. Primeiro ele tentou com que na Boêmia só houvesse o católico. E depois ele expandiu a ideia por todo o Sacro Império. Os protestantes não gostaram e começou uma guerra. A Guerra dos 30 Anos. Uma guerra que foi de 1618 até 1648. Na verdade, a questão religiosa nem era o ponto central. O que o Fernando queria mesmo era ter mais poder sobre todo o Sacro Império. A Dinamarca e a Suécia entraram na guerra do lado dos protestantes. A Espanha, que era governada também por um Habsburgo, entrou na guerra do lado da Boêmia. A França era um país católico, mas pensou o seguinte: imagina só, uma Espanha Habsburgo forte, um Sacro Império Romano-Germânico forte aqui também. A França estava no meio do caminho, era perigoso. Então a França entrou na guerra do lado dos protestantes. Eu disse que o Rodolfo tinha um astrólogo real. Quem era o astrólogo do Rodolfo? Era um cara famoso. Era o Kepler. O ganha-pão do Kepler era fazer horóscopo para os Habsburgo. É que naquela época, a astrologia e a astronomia eram muito entrelaçadas. Você conhece o Kepler da astronomia. 3 leis de Kepler. As 2 primeiras leis são de 1609. A primeira lei de Kepler diz que os planetas orbitam em torno do Sol em uma elipse. A segunda lei de Kepler diz que aqui está o Sol. Aqui está o planeta. O planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Só vou escrever áreas. São áreas iguais em tempos iguais. Em 1619 saiu a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte: se você pegar t, o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol, se você pegar esse número e elevar ao quadrado, ele é proporcional
AR ao cubo. Quem é R? R é a distância entre o centro da elipse e este lado maior aqui. Então, o tempo ao quadrado é proporcional aqui ao R ao cubo. O que me interessa é algo que aconteceu entre esse período de 1609 e 1619. Durante esse tempo aí, a esposa do Kepler pegou uma doença que dava convulsões nela. E os filhos do Kepler pegaram varíola. Morreu a esposa do Kepler e um de seus filhos. Então o primeiro casamento dele foi bem triste. Mas o Kepler casou de novo. Nos preparativos para o seu segundo casamento, ele foi comprar vinho. Foi a uma loja que vendia lá o vinho e viu que o vendedor, para saber qual era o volume daquele barril, ele enfiava uma barra assim, retirava a barrinha, via qual era a marcação do vinho, fazia uma certa conta e estimava o volume que tinha ali dentro. O Kepler olhou aquela conta e disse: nossa, isso aí está muito mal feito. E se preocupou em calcular o volume de um barril de vinho. Em 1615, ele publicou um livro explicando como é que se calcula o volume de diversos e diversos sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? Você vai pegar um eixo, aqui eu tenho uma curva, e você gira a curva em torno do eixo. O que surge ali é um sólido de revolução. Tem outra coisa aqui do Kepler que é interessante. A mãe do Kepler, ela era uma curandeira, que foi acusada de bruxaria. A pena para uma bruxa era ser queimada na fogueira. A mãe do Kepler ficou alguns anos acorrentada e era torturada para confessar que era uma bruxa. E quem fez a sua defesa foi o Kepler. O Kepler conseguiu provar que a sua mãe não era uma bruxa. Ainda, quando eu olho essa pintura, eu olho para as mãos do Kepler. Tem um problema aqui. O Kepler, quando ele era novinho, ele teve varíola. Então a visão dele era prejudicada. E ele tinha problemas nas mãos. O Kepler não tinha uma mobilidade nas mãos. E além disso, ele tinha uma doença de pele. Às vezes o Kepler mexia nas mãos, a pele rachava e ele sangrava. Então quando eu olho aqui a pintura, eu penso o seguinte: ou ele já estava curado da doença de pele, ou o pintor não quis pintar da maneira com a qual a mão de fato era. Mas o problema de mobilidade ele teve para a vida toda. E eu falei da Guerra dos 30 Anos. Por quê? Em certo momento, a Suécia invadiu o continente e destruiu um monte de coisas lá. Uma das coisas que foi destruída pelos suecos foi o túmulo do Kepler. Nós não temos os restos mortais do Kepler porque os suecos, durante a Guerra dos 30 Anos, destruíram uma igreja e um pequeno cemitério que havia lá, e o corpo do Kepler estava bem ali. Então aí está o contexto histórico em que surge a matéria volume de um sólido de revolução. Já aproveita aí, deixa um like no vídeo se você gostou, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para fazer o projeto crescer. Então agora vamos começar a calcular volumes de sólidos de revolução. A ideia é essa daqui, ó. Eu terei uma função com o seu gráfico aqui, uma função f. Eu vou pegar o gráfico da função, girar em torno do eixo dos x e vou obter um sólido. A minha pergunta é: como é que se acha o volume desse sólido aí? A ideia é a seguinte: uma primeira aproximação do volume do sólido é obtida quando eu pego diversos cilindros. Aqui eu tenho um cilindro
de altura ΔX. O volume de um cilindro é a área da base, que é um círculo vezes a altura. Então, o volume de um daqueles cilindros é πr² h. O h é o ΔX. E quem é o raio? Eu vou desenhar aqui parte de um daqueles cilindros. Desenhei só em cima aqui. Você tem que notar que o raio está aqui, então ele é a imagem de um certo x. Aqui, ó, essa altura aqui... Opa, não ficou bom. Deixa eu fazer aqui. Esse raio aqui, ó, é a imagem de um certo x. Então, passando a limpo, vai ficar assim, ó. O volume de um desses cilindros é π, o raio é a função f aplicada em um certo x. Eu elevo ao quadrado. Espera que ficou feia a letra aqui, deixa eu refazer. Então, é π que multiplica o raio, a f do xi ao quadrado, que multiplica a altura, que é o ΔX. Isso é o volume de um desses cilindros. Se eu somar os n cilindros que eu tenho ali, e se eu fizer o limite desse n tendendo a infinito, de tal maneira que todos os ΔX tendem a zero, o que eu tenho é o volume do sólido de revolução. E esse limite desse somatório é a integral. Então, olha aqui, ó, vai ficar o π, que eu coloquei aqui fora da integral, a integral de a até b, o a está aqui no início, o b está aqui no fim, o integrando é a função ao quadrado, e o ΔX deu origem ali ao meu dx. Então, como é que se calcula o volume de um sólido de revolução? Você vai pegar a curva, que é gráfico da função, não esquece que tem que elevar ao quadrado, e também não vai esquecer do π ali fora. Vou fazer umas contas aqui. Aqui, ó. Qual o volume do sólido que resulta quando a curva raiz quadrada de x, essa aqui, gira em torno do eixo do x para o x entre 0 e 4? Então, como é que se calcula o volume desse sólido aí? O volume é π da integral de a até b, que é de 0 até 4, da f, que é a raiz de x, ao quadrado dx. Ou seja, fiquei com π da integral de 0 até 4 de x. E agora uma integral bem tranquila, né? Aqui mantém o π, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, de 0 a 4. Teorema fundamental do cálculo. Eu aplico em cima, vai dar aqui o 4 ao quadrado, subtraio e aplico o extremo de baixo. 16 vezes π meios, 8π. O volume deste sólido de revolução é 8π. Tá, e também vale o seguinte. Quando eu tenho isso aqui, ó, uma função f por cima, uma função g por baixo, o volume deste sólido, que agora tem um furo, ele é o seguinte. Aqui no meu exemplo, eu tenho uma esfera por fora e um cilindro por dentro. Então, eu calculo o volume da esfera e desconto o volume do cilindro. Ou seja, aqui, ó, aqui eu estou falando da função que está em cima, aqui eu estou falando da função que está embaixo. Cuida que o sinal de menos está aqui, ó. Geralmente, quem erra faz assim, ó, a f menos a g e eleva tudo ao quadrado. Não é assim. É o quadrado da f menos o quadrado da g. Eu calculo o volume todo e depois eu retiro o buraco. Então, vou fazer um exercício, que é
qual o volume do sólido que resulta quando as curvas... Essa aqui, ó, raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, essa que está aqui por cima. A g de x é 3, essa que está aqui por baixo. Quando isso aí gira em torno do eixo dos x para o x de menos 4 a 4, então aqui eu tenho um sólido que tem um furo. O volume dele é π da integral de menos 4 até 4. A função que está por cima é aquela raiz quadrada. A que está por baixo é a reta. Então eu pego aqui esta função e elevo ao quadrado, subtraio da outra função, que é a 3, e elevo ao quadrado. Agora eu vou fazer as contas. Passando a limpo, π da integral de menos 4 até 4. Aqui ficou bom porque o quadrado cortou a raiz quadrada, ficou 25 menos x ao quadrado. Ainda tem um 9 ali descontando. Tá, agora tá tranquilo, né? É apenas uma integral. Vai ficar π da integral de menos 4 até 4, de 16 menos x ao quadrado. Vou integrar. Não posso esquecer do π ali. A integral de 16 é 16x, a de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Isso aqui tem que ser aplicado de menos 4 até 4. Teorema fundamental do cálculo. Primeiro eu aplico o extremo de cima. Vai ficar assim, ó. 16 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 3. Menos do teorema fundamental do cálculo. 16 vezes menos 4 menos o menos 4 ao cubo sobre 3. Vou passar a limpo. Eu tenho aqui π, 16 vezes 4, 64, 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4 também dá 64, só que aqui é terços. Aqui eu tenho menos com menos que vai dar mais. Menos 4 ao cubo é negativo. Com o menos aqui da frente é positivo, só que tem um menos lá na frente, então vai ficar menos 64 terços. E quase aí nos finalmente, eu tenho π que multiplica 128 menos 128 terços, que dá π que multiplica 128 vezes 3 menos 128 dividido por 3. 128 vezes 3 menos 128 é 128 vezes 2. Então dá 256 terços. E aqui está a resposta. Coloca ali nos comentários o que é que você achou da história do Kepler, que era um astrólogo e também astrônomo. Como eu disse, era tudo muito parecido naquela época. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.